Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de nosso Senhor. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui para esta casa de bênçãos, de amor, para que nós possamos conseguir trazer para nós aquilo que o Mestre Jesus deixou para nós, né? A sua explanação do Evangelho através do amor, da fé, da esperança e da caridade. Então, sendo assim, nós buscamos nesta casa que nos oferece tudo isto. Então, neste momento, nós vamos acalmar os nossos pensamentos, trazer a serenidade para dentro de nós. Vamos esquecer por um instante a vida, o cotidiano nosso lá fora, para que nós possamos centralizar a nossa mente na preleção desta noite, na palestra desta noite, que nós possamos, Senhor, conseguir trazer para nós todos esses ensinamentos e colocar em prática, porque só aprender não adianta. Precisamos sair da nossa zona de conforto e colocar em prática o aprendizado. Senhor, Deus da messe, Deus Pai de todos nós, misericórdia, Pai, por todos aqueles que sofrem, por não te conhecerem, por acharem apenas que a vida é para viver. Não se importa que nós temos uma vida material, mas que essa vida material ela vai ficar aqui. Nós temos que cuidar da vida espiritual, porque a vida espiritual ela é eterna, ela nunca vai se acabar. Então a bagagem que nós temos que contribuir para que nós possamos fazer uma travessia em paz, nós precisamos, Senhor, das tuas benesses, daquele ensinamento que Jesus amorosamente, há mais de 2000 anos, trouxe para nós lá na Palestina e chegou até nós através daqueles valorosos homens. Então, Senhor, gratidão por tudo que temos, que as suas bênçãos desçam sobre nós, que Jesus nos ampare nos momentos em que nós mais precisarmos, nos momentos de maiores dificuldade, quando nós pensamos que não tem saída para nós, mas tem saída quando nós buscamos a paz do Mestre Jesus, nós encontramos o caminho certo. Então nós te rogamos, Senhor, ser conosco, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja. Hoje nós temos uma casa, o Armando, né? Ele já é da casa, não participa da casa, ele já é conhecido. Então, nossa gratidão a ele por ele ter aceito o convite. E vamos deliciar com a mensagem que ele trará para nós hoje. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite do trabalho. A Ana lembrou aí a gente mais um trabalho. Muito bom estar aqui nessa casa, né? Onde a gente começou alguns anos atrás, a primeira casa que a gente pisou, né? A primeira casa espírita que começamos a frequentar. A gente vai falar hoje desse trecho, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Essa parte que é de uma das cartas de Paulo, né? Em que ele traz para nós, tem uma outra tradução também, não vos inquieteis com nada, é uma carta a Filipenses, e apesar de ter sido lá há 2000 anos, mais ou menos, ela, quanto mais o tempo passa, mais atual ela fica, e mais a necessidade desse ensinamento no nosso dia a dia, né? Então a gente tem aqui nesse livro, né, Palavras de Vida Eterna, um dos trechos que Emmanuel comenta sobre esse versículo. Então ele fala: a observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias.
ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Então essa inquietação, isso vai nos consumindo, e ele prossegue. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Então esse equilíbrio que a gente precisa encontrar entre o que realmente precisamos dar atenção e aquilo que a gente tem que deixar passar. E aí a gente tem no livro Homem Integral, da Joana de Ângeles, nessa série, na série psicológica de 16 livros, nesse que é o segundo livro, ela traz o que ela chama de fatores de perturbação. Então são 4 os fatores de perturbação: a rotina, o medo, a liberdade no sentido de não ter regras, desejada pelo homem, e a 4ª perturbação, que é a ansiedade, que é isso que nós estamos falando, essa inquietação é a ansiedade. Nós estamos falando desse mal que, de certa forma, se não consome a todos, a quase todos, mas em graus diferentes, um em maiores graus, outros em menores graus. Mas é um mundo ansioso. Nós somos hoje muito mais ansiosos do que já fomos no passado, Aqui a gente não está falando do ponto de vista patológico, mas sim daquilo que, do ponto de vista espiritual, ou da falta de uma espiritualidade, pode acontecer, Então a gente segue aqui nos comentários da Joana de Ângeles. Então ela diz: a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Esse livro foi psicografado em 1990. Não tinha rede social ainda. Não tinha muita coisa que hoje nos deixa mais ansiosos, Então já era aí um hábito, Virou um hábito, uma conduta, já é citado por ela aqui. Mas hoje isso foi elevado a um outro grau, devido a esses mecanismos que a gente utiliza no dia a dia. E ela prossegue: impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Então, o que vem a ser essa ansiedade? Essa insegurança que a gente tem sobre o futuro, a insegurança do amanhã, a notícia que eu vejo hoje, toda hora uma notícia diferente, do ponto de vista econômico, político, guerras, toda hora tem alguma coisa, fora aquilo que já é do nosso dia a dia. E a gente está num mundo cada vez mais materialista, então é necessário, do ponto de vista materialista, que eu esteja bem, me apresentando bem socialmente, com alguns se apresentando, é necessário que tenha uma beleza física, é necessário que se tenha posses para se apresentar bem. Isso vai esmagando, vai pressionando cada vez mais e vai gerando ansiedade, porque é basicamente um movimento material, materialista. E ela continua: a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Então é natural a gente ter uma expectativa de alguma coisa, de uma notícia, uma visita. Eu estava vendo um vídeo do Divaldo, achei muito interessante. Ele falou: a gente fica com ansiedade, quando a gente joga na loteria para ganhar e poder ajudar os outros, Então, assim, essa ansiedade, ela é normal, ela é natural, mas a gente tem que entender quando isso começa a passar do limite, perder o controle. Então ela fala: perfeitamente compreensível, com uma expectativa equilibrada. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, aqui ela começa até a falar dos efeitos disso, distúrbios respiratórios, colapso periférico, sudorese, perturbação gástrica, no estômago começa, aquela dorzinha, insônia, bastante comum,
O clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física, em graves danos para a vida. Então, a gente sabe que a grande maioria das doenças começam, né, no nosso psique, nós vamos evoluindo com isso e vai passando aí para a questão física, que é o que ela está dizendo aqui. Então, essa extrapolação que é o problema. Saber dosar, mais um trecho que a gente viu do Divaldo, ele fala, a gente precisa colocar a ansiedade no seu devido lugar. Ela vai estar lá, ela existe, mas temos que colocá-la no seu devido lugar, né? Não para ela nos conduzir. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Então, o que ela quer dizer com isso aqui? Para que nós podemos atuar no nosso autogoverno, nós vamos precisar se conhecer. E aí, esses gatilhos ou essas situações de ansiedade, a gente precisa entender e mapear. Para poder combater isso, ter um antídoto, o primeiro ponto é deixar consciente isso. Então a gente precisa entender que a nossa ansiedade ou a nossa inquietação, a gente precisa ter a consciência. Então, para você mudar um hábito, qualquer ele que seja, a gente primeiro deixa ele consciente, começa a entender, opa, estou ficando ansioso, e aí começa a trabalhar isso. É isso que ela diz aqui. Primeiro deixar consciente, primeiro o seu autodescobrimento. Quais são os gatilhos que isso me deixa ansioso? O que eu posso fazer para evitar? Então esse é o caminho. E aí ela diz aqui, não apenas identificação de suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, esses são os gatilhos. Entender as nossas necessidades, aquilo eu preciso, né? Eu realmente quero aquilo, mas eu preciso, eu estou visualizando alguma coisa que talvez não vai acontecer agora, eu nem preciso daquilo agora. Então, entender essas aspirações e o que causa esses gatilhos, que é muito importante. E aí ela diz aqui, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e autoconfiança. Então aqui eu destaquei esse trecho, altera-se a escala de valores. Então, se a gente está lá, naquele momento em que a gente hoje está muito ligado a esse mundo material e essas conquistas materiais e essa aparência, né, que em tese se apresenta para nós, para que sejamos aceitos, quando a gente começa a trabalhar esse íntimo, entende o nosso íntimo e começa a mudar os nossos valores, muda tudo. Os valores vão mudando. Aquilo que eu entendo que realmente é importante para mim começa a mudar. E aí eu começo a entender se isso vai me ajudar ou não, e se isso merece uma atenção de preocupação ou não. Quando a gente começa a olhar essa alteração de valores, a gente pode ir no Livro dos Espíritos, na questão 922, para a gente entender um pouco o que seria essa questão de não ter essa ansiedade, ou ter a paz, ou ter a felicidade, que também podemos chamar assim a paz interior como felicidade. Então tem lá a pergunta, né, Kardec, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro? Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Então ele faz essa indagação. Qual é a medida comum para todos, então? Sendo que cada um almeja coisas diferentes, né? Então a resposta dos Espíritos é bem direta. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro. Então olha só, se a gente tem aquilo que precisa, temos uma vida do ponto de vista de posse o suficiente para a nossa vida, não faz sentido sofrermos dessa ansiedade.
dessa necessidade constante de se sobressair perante a essa condição social materialista. E a pureza de consciência é fé no futuro. Então, a ansiedade, ela é uma certa ausência de fé no futuro. Essa incerteza que eu tenho me causa ansiedade. Então aqui a gente vai falar um pouquinho desse antídoto para a ansiedade, que é a fé. Então a fé vai combater, trabalharmos a nossa fé, vai combater essa ansiedade, essa inquietude, né? E aí a gente volta lá no livro do Homem Integral, da Joana de Ângeles, para entender o que ela está dizendo também nessa questão da fé. E ela começa a dar algumas dicas para nós de como a gente pode lidar com isso. Essa série psicológica é muito boa, porque ela vem, mostra o problema e já vai te dando um remedinho ali para você ir seguindo, né, e cuidando dessa parte psicológica. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé. E aí ela discorre mais um pouquinho sobre a fé. Propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Então olha só, essa fé nos traz, nos distancia dessa situação, né, de ansiedade. Ao mesmo tempo, não nos acomoda. Porque aqui nós não estamos falando da fé que é só ter fé que está tudo resolvido e eu não preciso me mover. Não é isso. Mas ela diz aqui que a fé vai nos separar dessas disputas, né? E aí a gente começa a discorrer um pouco mais nessa literatura que a gente tem tão vasta à disposição sobre alguns aspectos da fé. Então a gente tem lá no livro Alma e Coração, no capítulo 36, em matéria de fé. E aí existe aqui um trecho, sobre uma das falas de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, mas indubitavelmente não se reportava a convicções e palavras estéreis. O que ele queria dizer aqui? De certo que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará, usando confiança positiva em Deus e em si mesmo, na construção do bem comum. Então nós estamos falando aqui da fé, ao mesmo tempo do aperfeiçoamento. A confiança em Deus e a confiança em si mesmo. Então não é uma fé cega ou uma fé que simplesmente aguarda uma solução. Confia, mas trabalha, né? Trabalha em conjunto com a fé, trabalha bem junto, né? E aí, nesse ponto, nessa questão, nós temos um alerta nesse livro Mundo de Regeneração, que foi psicografado por Evaldo, né? Espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 86, saibamos confiar. O que ele diz? Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acumpliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Então olha só, a fé no futuro vai fazer com que a gente, fique menos acessível a essas paixões. Vai fazer com que a gente, na ansiedade, não precise ter ansiedade na busca de algo deste mundo. A gente sabe que tem lá na frente um plano, e está tudo dentro desse plano. Se a gente for olhar,
e começar a voltar no tempo, imagina o quanto o trabalho da espiritualidade, já desde o Cristo, montou tudo isso para nós. Nós estamos falando aqui que isso no livro Caminho da Luz do Emmanuel já cita lá que antes da formação, né, a Terra tem lá seus 4,5 bilhões de anos. Esse livro foi psicografado em 1938 e a Terra foi datada com 4,5 bilhões de anos em 1956. Então a espiritualidade está sempre na frente, já mostrou lá em 1938, já datou a Terra com 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos já houve a preparação do planeta. E está lá no livro Caminho da Luz, né, que força sobre-humana pôde trabalhar a nebulosa terrestre com seus elementos e trabalhar toda essa matemática para que a gente pudesse vir para cá e usar essa escola. Então isso já foi trabalhado lá atrás. Não fosse só por isso, nós temos o Cristo, obviamente, já era, né, já estava preparando isso para nós, já era o Cristo, e a gente olha, obviamente, alguns feitos ou milagres, né? Mas que tudo dentro de leis naturais que a gente não conhecia, mas com a explicação da doutrina a gente começa a entender. A multiplicação de pães, enfim, peixes, mas olha o que é movimentar uma massa de um globo. Então é isso que a gente está amparado por ele. Não bastasse isso, depois ele veio aqui ter conosco, encarnou conforme prometido, conforme já avisado ou mencionado pelos profetas, mandou predecessores, né? Mandou lá Sócrates, Buda, vários ali, né, Zoroastro, ali, todos eles para nos ajudar no entendimento depois até a vinda dele. Depois ele vem, não só esteve aqui conosco, mas falou: vou mandar o Consolador Prometido. Aí chega o Consolador Prometido. Ainda tem um episódio antes do Consolador Prometido, né? Que é a vinda do Evangelho da Palestina para o Brasil. Está lá no livro O Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho. Né? E aí veio, né, o auxílio para cá, tivemos o Consolador Prometido, e ainda depois, nessa fase da psicografia do Chico aqui, bem forte, né, 1930, 40 e tal, tem os relatos de que aquela turma lá há 2000 anos, naqueles livros, né, psicografados, livros do Emmanuel, tinha uma turma que veio aqui nos ajudar, naquela época lá. Então, alguns relatos que a gente pega em alguns livros, né, que o Chico conta essas histórias. Então, como é que não vai ter fé, sabendo de todo esse movimento que foi preparado para nós, né? Então é isso que ele diz aqui, a gente precisa ter fé no futuro, porque nos poupa o presente. Né? E, olhando para isso, olha o tamanho do trabalho da espiritualidade para nós. E aí a gente segue nessa questão da fé. Nós temos aqui no Pão Nosso, capítulo 8, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí o Emmanuel comenta: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Precipitou, tem uma chance de estar errado, né? Então é isso que ele cita aqui, todas as probabilidades. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. De novo a fé. Lança as inquietudes ou as ansiedades em nosso Pai Celestial. Está aqui pedindo para que tenhamos fé. No livro Rumo Certo, capítulo 51, Inquietações e Complicações. Frequentemente a aflição é nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil.
projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, e que em muitos casos não se verificam como supomos e por vezes nem chegam a surgir. Quantas coisas a gente fica pensando, né? A mente fica ali trabalhando e nada daquilo passa a acontecer. Aliás, a gente pode até potencializar que aconteça e ficar pensando, né? E aqui ele diz, olha, respeitável, mas inútil, né, a mensagem do Emmanuel. Então, muito profundo esse trecho. Abstenhamos de acrescentar a sombra da inquietude aos processos da vida que nos objetivam o indispensável burilamento moral, e dedicados fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui. Entreguemos as complicações do mundo à intervenção e ao critério da sabedoria de Deus. De novo, a fé. Por que eu marquei essa parte amarela aí, né? A sombra das inquietudes, a sombra da inquietude aos processos da vida, que nos objetivam o indispensável burilamento moral. Está ali para a gente aprender e evoluir. Então, assim, nós já temos, né? Nós já temos o nosso trabalho de burilamento e desafio. Se a gente acrescenta inquietude, a gente aumenta o fardo, fica mais pesado. Então já vamos passar por algo, né? Estamos aqui num mundo de provas e expiações, já sabemos que temos dificuldades, então se a gente coloca ansiedade sobre isso, a gente piora a condição, né? E aí a gente segue com uma parte aqui do Evangelho de Lucas, que para mim é muito interessante, e nós já falamos disso aqui numa palestra sobre pensamento, em que tem uma frase de uma parte de Jesus, diz o seguinte aqui: e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Parece bastante óbvio, né? Quando a gente... Por que Jesus está dando essa recomendação? Em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. O que quer dizer isso? Muito óbvio, muito, né, ao pé da letra. O que ele está dizendo? A casa mental, a nossa casa mental. Como diz Emmanuel, né? Tua mente e tua casa intransferível. Então a nossa mente, aonde a gente entrar, aonde a gente estiver atuando com a nossa mente, a gente precisa ficar ali. E só sair, e quando sair de lá, abandonar aquilo que nós estávamos pensando e fazendo. Então aqui está dizendo de foco. Em qualquer casa que entrar, ficai ali, tenha foco no que está fazendo. E depois saia. Acabou, terminou a atividade, a tarefa, saia, né? Então quando a gente está, realmente a gente está focado em aquilo que a gente está fazendo, no trabalho, até na nossa vinda aqui, né? No centro espírita, nós estamos realmente focados, já estamos pensando no amanhã, estamos pensando na nossa residência, enquanto a gente está na casa, enquanto a gente entrou na casa e está realmente. E aí, para colaborar com isso, tem uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente vai estudar um assunto, que a gente começa a ver livros e começa a assistir palestras do assunto. E quando a gente pega uma palavra, a gente tem os grandes palestrantes, as referências para nós, que sempre puxam a origem da palavra lá, como ela foi descrita, para que a gente tenha melhor entendimento sobre isso que nós estamos falando. Porque quando foi escrito lá naquela época, ela tinha um significado, e esse significado é importante que a gente puxe da origem, né? Então a gente vê esse pessoal trazendo essas referências para nós, né? Arthur Valadares, Targelá, que a gente consegue vir entendendo isso. E olha só que interessante, a palavra melinal significa preocupação ou ansiedade. Essa é a palavra em grego, né? Melinal. E aí a gente tem, ela é originária de duas palavrinhas: merizo, que é dividir, e nous, que é mente. Então a origem da palavra preocupação ou ansiedade, ela tem nessas duas palavras, dividir mente, mente dividida.
Então a ansiedade, ela nos divide. Ela faz com que eu esteja aqui nesse momento pensando em outra coisa. Portanto, eu estou dividido. Eu não estou focado. Eu não estou na casa que eu entrei. Então, olha que interessante a gente saber a origem da palavra, por quê? Ela vai fazer com que a gente desvie o foco. Então, a ansiedade é desvio de foco. Eu estou estudando, mas estou pensando em outra coisa. Eu estou dirigindo e não estou prestando atenção no trânsito. Eu estou no trabalho pensando em outra coisa. Estou fazendo a palestra, ou montando a palestra pensando em outra coisa. Estou no centro pensando em outra coisa. Estou dividido. E essa divisão é que é a grande questão que a gente precisa entender, né? Que nos causa ansiedade. Eu começo a levar meu pensamento para outro canto, né? E aí nós temos nesse livro, no Pão Nosso, capítulo 22, Inconstantes, uma advertência, né? Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Então eu quero várias coisas, estou ansioso, pensando em mais de uma coisa, eu não faço nenhum bem feito, eu não transponho nenhum, não faço o trabalho bem feito. E aí a gente tem aqui no Vinha de Luz, o capítulo 19, que diz executar bem. Então olha só, como é que eu vou executar bem se eu não tenho foco? Então ele já traz para nós aqui. E aí esse trecho de João Batista, né? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Então se eu tenho isso aqui para focar, vamos focar. A orientação do Emmanuel. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. E olha só, marquei aqui também que tanta mensagem do Evangelho tão rico, e o Emmanuel cita, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. Ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Então nós não vamos fazer bem feito se tivermos essa ansiedade. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. Desordem e recapitulação, vamos fazer de novo, né? Dá retrabalho. Então é importante focar. E ele continua, a palavra do precursor, no caso João Batista, não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. Então, de novo ele fala, né? Precisamos fazer o que estivermos focados, bem feito. Com a ansiedade nós vamos desviar, nós vamos ter a divisão da nossa mente sem a possibilidade de uma execução com precisão. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Então está aí. Qualquer realização prematura, vamos desperdiçar energia, vamos ter atrito, a coisa não vai ficar boa. Então tem muita mensagem, se a gente for buscar na literatura, falando da ansiedade, falando para ter foco, falando para evitar, entender, deixar consciente e começar a evitar antes que ela aconteça. A outra parte, as duas asas, vamos dizer assim, para evitar ou diminuir ou se livrar, se uma é a fé, a outra é a paciência. Então a paciência, como é que eu vou fazer algo bem feito? Como é que eu vou ter foco se eu não tenho paciência? Então aqui a gente precisa trabalhar na paciência. E aí no livro Pronto Socorro, que o Emmanuel também nos traz aqui, capítulo 26, Paciência e Esperança. Quem fala de paciência se refere à esperança. À vista disso, paciência quer dizer saber esperar, né? A gente tem aquele trecho do livro Paulo e Estevão, onde Paulo está ali passando por várias dificuldades, e aí ele tem a presença da Abigail, né, para auxiliá-lo, a ex-noiva ali, né, já desencarnada. E ele tem a visão e ela fala, Paulo, ama, trabalha, perdoa e espera. Então esperar é importante. A paciência, saber esperar, confiar e saber esperar.
aqui o Emmanuel continua: nesse sentido, é justo recorrermos à inesquecível missão evangélica. Primeiro, a semente lançada à terra, depois, a flor na ramaria e, em seguida, a formação da espiga e, logo após, o grão surgindo na espiga, assegurando a colheita. A gente pode até fazer uma referência aqui à parábola das sementes, quando uma das sementes cai, germina, mas junto do espinheiro. O que vem a ser o espinheiro? Podemos entender o espinheiro como algo que vai crescendo em paralelo à planta e sufoca a planta. E o que é esse sufocar a planta? É a ansiedade. Podemos entender assim. Está nascendo junto, mas está atrapalhando o devido crescimento. Então essa também seria uma lição, né, nesse sentido, de semente lançada à terra. Emmanuel continua: não te retires da calma construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar. Todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações às quais se destinam. Então a gente sempre, na natureza, vamos ter vários exemplos e sempre os benfeitores recorrem à natureza para nos ilustrar, né? Tudo tem o seu tempo, né? É necessário aprender com isso, né? E ele diz: trabalha e serve sempre na direção do alvo, por atingir, sem desânimo, sem precipitação. Conta com Deus, porque as leis divinas, para te garantirem a concretização desse ou daquele propósito, em matéria da execução do bem, apenas se solicitam saber esperar. Então, olha só, a única coisa que eles pedem para a gente é trabalho e saiba esperar, né? E aí a gente tem no rumo certo, no capítulo 6, diante da paz. O que ele diz: entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Então, é aquilo, né? Nós não vamos mudar de cidade, mudar de país. Nós vamos construir a paz interior, né? Que é aquela paz, né? A paz do Cristo que nós vamos construir internamente, né? Todas essas, as parábolas, elas são sempre assim, né? De algo interno para externo, né? Sempre construindo internamente essa paz, né? Para que a gente evite cair nessas questões de ansiedade e inquietude. Num outro livro que chama Calma, né? Tem o trecho Serenidade e Paciência. Então ele diz lá, Emmanuel de novo, né? No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Então é o autogoverno, né? O se conhecer de a ti mesmo. Ninguém possui uma serenidade que não construiu, daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Então ninguém tem calma ou paciência que não foi construída ao longo do tempo. A gente sempre lembra do Chico, né? Que externamente a ele era o caos, os atendimentos, encarnados, desencarnados, mas internamente era a paz completa. Então essa é a construção. E aí só é possível com a vigilância, esse trazer a nossa consciência, transformar algo ainda inconsciente em consciente para poder tratar, né? Seguindo esse mesmo raciocínio, na Boa Nova, capítulo 10, o capítulo de perdão, né? Jesus nos traz aqui: a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Então ele traz aqui para nós que, olha, cada um vai construir o seu, e precisamos defender, precisamos construir e defender, cabe a nós, e não ao outro, de forma externa. No livro Vinha de Luz, capítulo 3, adaptação ao novo lar, esse aqui volta no mesmo trecho
só que de Mateus, né? Aí a mensagem é de Jesus: não andeis, pois, inquietos. Então, antes aí de Paulo, né? Obviamente, já veio a mensagem de Jesus. O que está dizendo lá? E o Emmanuel nos ilustra aqui, né? Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas o combate ao pessimismo crônico. Então é aquilo que nós já falamos, né? Não é indiferença, não é simplesmente não pensar naquilo que requer atenção, mas entender essa responsabilidade do que tem que fazer e não ser pessimista, e não ser preocupado além do necessário. E tem um trecho aqui que o Emmanuel traz que é sempre nos dando aquela puxadinha de orelha, e ele diz o seguinte: como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Olha que interessante. Então só agora que de repente a gente está começando no trabalho, só agora que a gente está, né, deixando de atrapalhar a espiritualidade um pouco, começando a ajudar, que a gente vai entrar em desespero, vai entrar e ficar ansioso por algo. Não, é agora que começou o trabalho recente, talvez, nosso, né? Então, essa é a importância da gente entender sobre a ansiedade. Eu tenho aqui, para a gente finalizar, um trecho aqui tem um poema do Casimiro Cunha, do livro Assembleia de Luz. Inclusive o livro acho que está ali ainda na prateleirinha, né? Acho que hoje, depois a gente lê aqui, vai esgotar, eu acredito, espero, né? E esse trecho, para mim, eu vi, primeira vez que eu tive contato foi numa palestra do Arthur Valadares, e me chamou muita atenção. É quase que um resumo. Sabe quando a gente compra equipamento eletrônico e vem aquele guia rápido, que a gente não vai ler o manual mesmo, né? Então vem aquele guia rápido. Então aqui ele fez um guia rápido para a gente, para que a gente pudesse seguir aqui a nossa caminhada, e nos dá direcionamentos interessantes nesse poema. Achei muito legal, assim, muito rico, e acredito que quando a gente tiver alguma dificuldade ou prestes a ter uma ansiedade, pega para ler, vai ajudar. Então vamos lá, esse poema Simplifica, do Casimiro Cunha. Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica: não me gastes sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta até buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica, não carregues fardo inútil, simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica, desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Se alguém tem injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue, simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica, foge disso enquanto é tempo, simplifica, simplifica. Crês amparar a família, pelo vintém que se estica, excesso cria ambição, simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em pica, não deites limão nos olhos, simplifica, simplifica. Recorres ao Mestre em pranto, na luta que te complica, Jesus pede em silêncio, simplifica, simplifica. Então que a gente possa refletir, evitar coisas que só nos deixam ansiosos, não vamos trazer nada daquilo que nós vamos levar daqui.
que a gente possa sempre lembrar dessa lição de simplificar. E Jesus veio para simplificar. Veio nos mostrar a simplicidade, como viver de forma simples, né? Então que a gente possa lembrar disso, seguir a nossa caminhada, sempre lembrando, e a hora que acontecer algo similar, comecei a ter essa ansiedade, deixar consciente e trabalhar, buscar se desenvolver através da leitura também, e através do fortalecimento da nossa fé. Muita paz a todos. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Nando. Que Deus te fortaleça na tua tarefa. Eu acho que ele deixou muitas ferramentas aqui. Ele expôs muitas ferramentas: a fé, a esperança, a paciência. Quem de nós não se identificou aqui nesse poema com as situações que foram elencadas? Então, que nós possamos refletir sobre o tema que o Nando nos trouxe. E vocês viram que ele passou muitas obras ali, ele citou muitas obras. Algumas nós temos na livraria, até a maioria a gente tem para pesquisa, né? Para venda não são muitas, mas quem olhou, teve interesse em alguma, é só procurar ali depois na livraria, ok? Meus irmãos, nós vamos então encerrar agradecendo a Deus, nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, aprendendo um pouquinho mais do Evangelho do nosso Mestre, possamos a cada dia mais compreender os seus ensinamentos, enxergar cada dia mais fundo tudo aquilo que Ele nos passa, possamos ser melhores a cada dia. Muito obrigado, meu Pai, por tudo de bom. Que a sua mensagem possa estar sempre presente nos nossos corações, nos guiando, nos amparando, nos envolvendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, na medida que perdoamos nossos ofensores, e não nos deixe, ó Pai, cairmos em erros, novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos.